e muito mérito para o Mr. Rui Quinta naquela altura, porque a intenção deles ali era formar homens e a seguir formar jogadores. Primeiro formar valores e a seguir formar jogadores. E a dinâmica da formação toda, hoje em dia, e acontece em muitos clubes, os escalões estão um bocadinho divididos e não há aquele objetivo de o jogador é o mais importante. O que nós queremos é evoluir este jogador e não preocupado com o resultado. Porque vê-se em muitos clubes, às vezes, um bom jogador nos iniciados e os juvenis, se calhar ele ali já não está a evoluir tanto, precisa de mais competição, de mais adversidade para poder evoluir e se calhar ir para os juvenis, para o escalão acima. Agora não se usa iniciados nem juvenis, é os sub-14, sub-15, pronto. Mas na minha altura se calhar era mais benéfico para o jogador, para o miúdo, porque ia evoluir muito mais. E às vezes não se deixa o jogador ir porque pensa-se muito no resultado. Eu tenho que ganhar. Bruno, mas já está, agora isto para dar um exemplo do que me aconteceu. É verdade, porque isso infelizmente acontece em muitos clubes que eu cuido do meu quintal e não estou preocupado com a horta de uma forma global. Cada um está com o seu quintalzinho e isso não é uma perspectiva de evolução na formação, uma perspectiva de evoluir o jogador, de depois potenciar o jogador quando chegar aos séniores. Isso não é... Como é que defines a priorização tática? Por vezes é um paradigma aqui tão grande. Muito simples e até fico contente que perguntes, Tiago, porque na realidade eu acho que muitas pessoas falam da priorização tática como um bicho de 7 cabeças e uma complexidade enorme a falar. Baseia-se numa coisa muito simples, realidade. Priorização tática é realidade. Ou seja, se tu tens o teu modelo de jogo e se tu gostas de jogar de determinada maneira, a priorização tática é tão só criares essa maneira de jogares nos treinos. É só isso. Depois a nível de carga, portanto carga de treino, obviamente tem que ser adaptada. Portanto, e a priorização tática diz que no dia X treina mais isto e menos aquilo. No dia H, pronto, consoante fores por aproximando da hora do jogo ou do dia do jogo, reduzes a carga. Mas isto é a lógica, não é? Agora, para as pessoas perceberem o que é tão simples quanto isto. Agora, o que é realmente difícil para tu aplicares bem a periodização tática, e isso pode ser difícil, é tu realmente pegares um papel em branco ou num quadro em branco, agora eu acredito piamente que eu devo jogar, como o modelo de jogo é isto, e eu devo jogar assim no último terço ofensivo. Ok, então agora crio-me um exercício que se aproxime da realidade. Isso é que é difícil. Ou pode ser difícil, não é? Pode ser difícil. Sim. Pode, não quer dizer que seja, pode. E isso é que pode ser. Agora, a periodização tática em si é tão somente isto e tão simplesmente isto. Adaptares os teus treinos à realidade. Portanto, não é como... E repara uma coisa, também quero desmistificar aqui uma coisa. A periodização tática não quer dizer, não é uma fórmula de sucesso. Percebes? Porque há treinadores que trabalham à moda antiga, que metem os jogadores a subir escadas de estádios, que metem os jogadores a irem para as dunas e têm sucesso. Repare, e têm sucesso. A realidade é essa. Quero muito mais do que ensinar táticas e estratégias, quero ensinar os miúdos a gostarem de futebol, a gostarem de treinar, a criarem a paixão pelo desporto. E a não haver tanta desistência depois na fase de iniciados, que eles começam a pegar nas consolas. Essa é a minha missão. E se eu os apanhar logo em petizes, logo de pequenininhos, e começar-lhes a cultivar e a criar o amor ao futebol, eu acho que estou muito mais perto de depois de haver a taxa de desistência ser menor e de eu criar mais, pelo menos mais paixão pelo jogo. Porque os jogadores... Mais como coordenador, certo? Eu treino mesmo, sou orientador mesmo dos petizes, que eu acho que é um crime chamarem de treinador a miúdos de 6 anos. Aqui as minhas regras vai mais com quem não come a sopa não treina. Portanto, um treinador que diz que quem não come a sopa não treina não tem muito critério. E oriento os petizes e sou coordenador dos petizes e traquinas, ou seja, faço as regras para os 2 escalões. Os treinos tenho pessoas que eu é que escolho para os 2 escalões também. E é mais nessa organização e mais nessa metodologia que eu trabalho aqui. Diz-me uma coisa, nos traquinas, dás muita informação aos miúdos ou deixas eles... Não, nenhuma. As minhas regras, deito a primeira, mas posso dar mais. Quem não dorme na cama sozinho e passa para a cama dos pais também não treina.
Portanto, anda tudo muito dentro disso. Eu tenho Exato. duas filhas lá em casa, se calhar vou pô-las a jogarem no Vasta Gama de Sines. Elas não gostam nada de bola, mas Eu comecei há 5 anos com 7 meninos e eram 7 pais num balneário. Este ano tenho 72 palestras na bancada. Alguma coisa há de estar a ser bem feita. Alguma coisa há de estar a ser bem... Não, vai muito... Tu tens que agradar os miúdos. Eu tento não ter uma relação com os pais de proximidade. Eu tento agradar os miúdos, porque eu tenho uma filha e ela anda na ginástica e eu nem falo com o treinador da ginástica por aí além. Mas o que ela me chateia para ir treinar e para ir para o treino, eu sei que o treinador da ginástica tem que agradar a ela. Porque ela depois chateia-me. Portanto, não me interessa agradar os pais e os pais obrigarem os miúdos a ir. Interessa-me é os miúdos gostarem e eu criar um ambiente que proporciona aos miúdos prazer e alegria e divertimento, acima de tudo, para eles chatearem os pais para irem. Portanto, a estratégia é fácil, não é assim, não é muito difícil. Os treinos passam por apanhada, jogo da macaca, lencinho da botica, também fazemos, chutes à baliza com muita fartura. Pá, faço de tudo aqui. Eu aqui com eles faço de tudo, desde escondidas, eu faço de tudo. E depois, na primeira fase da época, na segunda fase da época, introduz as regras, que é muito importante. Eu tenho miúdos, que eu digo miúdos, têm 18 anos, que ainda fazem lançamentos com o pé no ar, que é gravíssimo, com 18 anos, e os meus meninos, os petizes, eu garanto a ti que nenhum vai fazer lançamento com os pés no ar, mas no fim da época, a meia ainda fazem. Então, na segunda fase da época eu ensino as regras, o que é um pontapé de baliza, o que é um lançamento, o que é um canto, as regras, tudo durante a época toda. Vou procurando a ética e a disciplina, que eles sabem que têm que ter. Os adversários são adversários, não são inimigos. E pronto, pá, com o avançar da época eles vão aprender que joga-se 5 para 5, têm que fazer gol na baliza de baixo, defender a deles, mas dentro disto. Não corto nenhuma criatividade aos meus meninos, jogo-os lá para dentro. Das palavras que eu uso mais aqui é estrambalhem-se, que é uma coisa que eu digo muito aqui, que é estrambalhem-se para aí, joguem. E os traquinas, futebol 7, porque são muitos, futebol 5 já não era viável, são muitos mesmo. Eu peço para vocês fazerem este exercício, 70 crianças num campo de relvado. Claro, porque quando eles chegam às primeiras, não são capazes de dizer assim, pá, vamos ter este jogador aqui 2, 3 anos ou 4, ou o que eu preciso, dos 18 até aos, sei lá, aos 22, 23, fazer um trabalho intensivo com ele. Mas um trabalho intensivo não é meterem eles, os jogadores a treinar e acaba o treino e... Não, é um treinador ou 2 treinadores especificamente com esses jovens nos treinos e depois de acabarem os treinos, tanto no campo como fora do campo, pum, 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 tens que fazer esta movimentação. Taticamente tens que saber ver o jogo. Antes de receberes a bola tens que saber onde é que estás. Se tu trabalhas os avançados assim, quando eles vêm da academia, meu amigo, eu posso dizer que vamos ter os melhores avançados do mundo. É muito simples. O primeiro momento será sempre de análise da nossa equipa. Esse é o primeiro momento. Ou seja, nós acabamos um jogo ao sábado ou ao domingo, compete-nos avaliar aquilo que correu bem e aquilo que correu menos bem. Ou seja, tudo se centra, o núcleo é o nosso jogo. São as nossas dinâmicas, são as tarefas que cada jogador cumpre ou não cumpre, partimos daí. Depois, em que dimensão estamos? Estamos numa dimensão que nos permite jogar para ganhar 95% a 100% dos jogos. A preocupação é 95% a 100% com a nossa equipa, com as dinâmicas da nossa equipa. Nós estamos num contexto diferente em que os nossos argumentos são muito inferiores aos argumentos do adversário. O ênfase dado ao plano estratégico aumenta, terá que aumentar forçosamente. E que isso não significa que nós tenhamos que promover uma alteração profunda no nosso modelo de jogo. Nada disso. Agora, temos que nos adaptar, é muito mais, eu não gosto da palavra adaptar, gosto mais da palavra adequar ao adversário para tentar simplesmente anular os pontos fortes do adversário e tirar proveito de um ou de outro ponto fraco. E isso não é crime. Quem diz que impõe sistematicamente o seu jogo não pode estar a falar a verdade. Não pode, porque a não ser que goste sistematicamente, se tem um nível muito fraco deparando-se com um nível muito forte, a não ser que goste de estar sistematicamente a sofrer goleadas de 6, 7, 8, 0.
Não há milagres nisto, porque a componente coletiva é o elemento determinante. Mas a exaltação individual dentro da componente coletiva, como eu já vos disse, marca a diferença. Um pequeno exemplo que eu sei que a malta das redes sociais vai criticar. Obviamente que o Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo. Isso nem se discute, quer dizer, nem merece discussão. Obviamente que a equipa referência da história do futebol, equipa, é o Barcelona do Guardiola. Mas obviamente que também há 10 anos que o Guardiola não é campeão europeu e eu também posso questionar, dou-me esse direito. Será que é por não ter o Messi? Ou por outra, eu coloco a questão desta forma. Será que o Guardiola, se tivesse o Messi numa outra equipa onde ele já esteve, quer no Bayern, quer no City, não teria já voltado a ser campeão europeu? Provavelmente teria voltado a ser campeão europeu. Isto para desmistificar um pouco a história do nosso jogar. O nosso jogar está sempre presente. Nós concebemos, temos uma ideia pré-concebida daquilo que queremos. E depois vamos ajustá-la em função das características dos nossos jogadores. A nível de recuperação física do atleta, como é que é feita? No pós-jogo, o que é que achas para ti que seja o mais importante fazer para a recuperação? Olha, mais do que eu dizer aquilo que eu acho, é aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes a gente até podemos achar que determinada estratégia ou determinados métodos são os mais importantes, mas não temos condições, ou não temos recursos, ou por vezes até as pessoas, o próprio treinador principal não achar e as coisas não se realizarem. Nós, na prática, usávamos 3 tipos de forma de encarar a recuperação dos atletas. Se olharmos para uma lógica vivenciada de que o jogo, falamos do jogo onde entre um microciclo padrão normal, onde jogamos um domingo e jogaríamos no outro sábado ou domingo, onde temos 5, 6 treinos, 5, 6 dias entre cada jogo, permite-nos a nós ter aqui um espectro maior de abordagem à própria recuperação. Tínhamos sempre uma forma efetiva de a fazer, que era de forma específica, não há volta a dar, ou seja, no dia a seguir ao jogo, se jogássemos fora com viagens grandes, onde, por exemplo, os atletas chegariam já às 2, 3 da manhã a casa, onde o treino estaria marcado para as 9, eventualmente empurraríamos o treino para as 11, para que porque continuo a achar que um dos melhores métodos de recuperar os jogadores dormirem bem, ponto. Exatamente. É o sono, para além da alimentação, para além é o sono. E o que acontece é que nós treinávamos sempre a seguir ao jogo, a lógica de aproveitar para que os jogadores que não jogaram e estavam convocados, que não puderam treinar na manhã do próprio jogo, para os não convocados, pudessem equilibrar um pouco as cargas e terem algum tipo de intensidade, ou através de, por vezes, algum jogo de treino com a equipa B. Não aconteceu muitas vezes nos últimos contextos, mas poderia eventualmente ser utilizado. Exatamente. O que acontece é que nós fazíamos de 2 formas. Dividíamos o grupo, onde teríamos um grupo, o grupo de recuperação e o grupo que treinaria. O grupo que treinaria, logicamente, iria estar ajustado às cargas físicas para a semana de treinos versus aquilo que nós pretenderíamos para o treino. No fundo, seria para esse grupo um treino menos 5 ou menos 6 em função do número de dias que faltasse para a última competição. E o que aconteceria a este grupo, o grupo de recuperação, teríamos aqui 2 fatores. Após uma análise, por vezes recorreríamos ao CK, através de recurso biológico, para a gente também podermos ver, temos alguns dados para saber se os atletas, ao nível da sua degradação muscular, podiam estar mais afetados ou não, e podemos ver então quais eram os jogadores que sairiam para o campo ou não. Com um espectro grande de dias, a gente não fazia qualquer tipo de controle, para além de toda os RPEs e sentirmos a percepção de esforço, os atletas, termos esse controle. Aquilo que faríamos, vinhamos para o campo, tínhamos uma mobilidade simples, muitas das vezes tivéssemos até alguns exercícios de passe com o grupo que estava, com o grupo menos 6 que ia treinar efetivamente. Podíamos inserir o grupo todo, mas depois realizavam alguns exercícios de baixa intensidade, com pouca tração muscular, nomeadamente por vezes até algum exercício de posicionamento, com alguns erros, dependendo da fadiga do próprio jogo. Se viéssemos de uma derrota e eles viessem com a cabeça perdida, esquece, não valia a pena sequer estarmos a colocar princípios de ordem tática, porque
disponibilidade mental para entrar, ou se tivessem adormecido às 4, 5 da manhã, porque por vezes no nosso questionário também eles colocavam a hora que tinham sido deitado, porque muitas vezes vocês sabem que na noite após o jogo os jogadores não conseguem dormir, a adrenalina é alta, o nível de fadiga localizada por vezes também o desconforto é enorme e eles não conseguem adormecer ou adormecem sempre mais tarde. E o que acontecia é isso. No sentido, tínhamos um tipo de treino, ele adaptado, lógico, ao jogo anterior, mas sempre de forma muito generalizada, no campo. O que acontece muitas das vezes? Quando jogamos com períodos curtos. Imaginemos, jogamos domingo e vamos jogar quinta-feira ou quarta-feira. O que aconteceria? À segunda-feira é realizado o teste, provavelmente não há folga, né? Dependendo do ciclo de jogos nas semanas anteriores, mas não haveria folga. E aquilo que acontece é, com base nos testes, jogadores que tenham valores logicamente elevados, assim como a sua percepção de esforço também a coincidir com os índices estatísticos que nós recebemos elevados, quer da sua performance em jogo, quer dos valores CK, aquilo que nós fazíamos era simples, uma recuperação. Ela dentro, no ginásio, mais curta, com exercícios aeróbios, muitas vezes recorrendo a alguns exercícios de alongamentos, através de trabalho aeróbio, mais até com base no recurso às bicicletas, com intermitentes, um trabalho por vezes contínuo e depois variável. O que acontece é que, se sentíssemos, que imagina que já jogávamos quinta-feira e não quarta, e até temos nos indicadores que nos são atribuídos valores baixos, significa que o próprio jogo do domingo não teve um impacto também assim tão acentuado, aí a recuperação seria mais aeróbia, ou seja, sem bola, poderíamos até fazer um exercício de passe entre um trabalho mais aeróbio e um trabalho mais intermitente, colocaríamos ali um trabalho de passe, mas curto, não muito tempo, uma sessão a durar 30 minutos, um tempo efetivo, mas onde não iríamos meter tração nenhuma, zero, sem componente tática, e depois no dia a seguir veríamos qual seria a evolução do jogador para podermos ver quais eram os jogadores que já poderiam integrar algum trabalho e não todo com o outro grupo e quais eram os jogadores que ainda continuariam no treino mais 2, o que significaria que já integrariam, por exemplo, nenhuma parte do treino ou apenas uma parte inicial de passe, tal como no dia anterior. Claro. Por exemplo, quando está a planear a pré-época, a qualidade dos adversários, como é que o Luís gosta mais? Se é começar com um adversário mais acessível, ir a crescer, começar logo estável? Não. Peço sempre adversários muito difíceis. Sempre. Quero toda a pré-época adversários difíceis. Não quero adversários fáceis. Esse é que eu quero que a equipa permanentemente se sinta desafiada e possa evoluir mesmo logo na primeira semana. Eu quero sempre, e depois eles dizem, mas não há, há sempre muita dificuldade. E então, quando nós sentimos essa dificuldade, adotamos estratégias para fazer desenvolver a equipa em treino, de outra forma que desenvolveríamos se tivéssemos estes tais jogos mais difíceis. Porque preocupamos-nos muito com esta fase do jogo, que é muito importante, trabalhamos todas as semanas, insistentemente, naquilo que é onde é que nós podemos explorar o adversário. Vamos variando um bocadinho os nossos esquemas táticos, mas olhamos também para aquilo que são as dificuldades do adversário. Se eles têm uma zona de 5, de 3, se é misto, se é individual. Depois de percebermos como é que eles defendem, nós criamos uma série de dificuldades ao adversário, mas para isso também temos que ter bons batedores. E nós temos, para mim, na minha opinião, o Alex Telles é o melhor batedor de esquemas táticos na Primeira Liga e a par do Lincoln que nós aqui temos. São jogadores que têm um pé esquerdo fabuloso e eu ainda tenho a vantagem de não ter só o Lincoln, mas ter outros que têm essa capacidade. Tenho o Rashid, tenho o Costinha, tenho um número infinito de jogadores que têm também muita qualidade para bater as bolas, e basta pedir, olha, eu quero a bola a entrar aqui. E depois fazemos os movimentos e aquilo que nós temos para fazer, e os arrastamentos e criação de espaços.
para surpreender o adversário, seja bola direta, seja bola mais curta, seja aberto, seja fechado. Nós metemos 2 jogadores, por exemplo, nos cantos, o pé direito e o pé esquerdo sempre, para dificultar para quem defende, porque se colocarmos sempre um pé esquerdo, quem defende já sabe que a bola vai ser aberta ou fechada. Sim, e ajusta a sua zona consoante a isso, e quando lá está um pé direito e um pé esquerdo, já tem que estar ali numa zona, ficam na dúvida. Então, tem que ficar na logo, linha, porque não sabem se vai ou não. Começa logo por aí. E depois tenho também jogadores que são muito agressivos nesse momento, no atacar a bola, nos movimentos que fazem, são muito fortes. E depois nós tentamos potenciar as características de cada um no local para atacar a bola, e vamos diversificando, porque quando estão à espera que a bola vá no primeiro poste, nós chamamos-lhe o primeiro espaço. Nós dividimos por espaços. Okay? Primeiro espaço interior, primeiro espaço exterior. E estamos a falar dentro da pequena área, fora da pequena área. E depois dividimos primeiro, segundo e terceiro espaço. Não é o primeiro, segundo e terceiro posto, mas é primeiro, segundo e terceiro espaço. E vamos variando muito os passos, vamos arrastando, vamos criando dificuldades, e depois sabemos que, vamos supor que no terceiro espaço normalmente está lá o lateral, que a altura e a estatura é mais baixa e que é um jogador que não ataca muito bem a bola, nós exploramos mais isso. Se virmos que é no primeiro espaço que está lá alguém que tem mais dificuldade, nós tentamos meter lá a bola, ou então se está lá um jogador muito forte, nós tentamos arrastá-lo para depois criar lá o buraco para depois da entrada. Tem várias estratégias, e nós durante a semana somos muito insistentes neste momento, tal como cada um dos outros momentos, mas este é onde perdemos e ganhamos mais. Exato, ganhamos.